Força elétrica, lei de Coulomb. Essa lei diz respeito à intensidade das forças de atração e de repulsão que agem em duas cargas elétricas puntiformes, cargas de dimensões desprezíveis, quando colocadas em presença uma da outra. Considere duas cargas elétricas puntiformes, Q1 e Q2, separadas pela distância d. Então vamos lá, vamos colocar aqui a carga Q1 aqui, Q1. Vamos pegar a carga Q2 aqui, colocar aqui, Q2. E a distância entre as duas cargas vamos chamar de D. Sabemos que os sinais, dependendo dos sinais dessas cargas, essas cargas irão se atrair ou se repelir. Então, se as duas cargas tiverem sinais diferentes, uma for positiva e a outra for negativa, vai haver uma força de atração, Q1 vai atrair Q2, assim como Q2 vai atrair Q1. Então, aqui eu tenho uma força F, essa força é de natureza pura e simplesmente elétrica, e nesse caso aqui é uma força de atração. Então, por outro lado, se nós temos aqui a carga Q1 e aqui nós temos a carga Q2, distantes de uma da outra. Só que nesse caso agora, vamos considerar as duas cargas com sinais iguais. Coloquei as duas positivas, mas poderia ser as duas negativas. Nessa situação, o que vai acontecer? Também vai surgir uma força de natureza simplesmente elétrica, uma força F, e nesse caso, essa força é uma força de repulsão. Então, quando as cargas têm sinais contrários, a nossa força aqui é uma força de atração. Então, aqui é uma força de atração. Então, a carga Q1 atrai Q2 e vice-versa. Por outro lado, se as cargas tiverem sinais iguais, a força em que age entre elas é uma força de repulsão. Então, a carga Q1 ela vai repelir a carga Q2, assim como a carga Q2 vai repelir a carga Q1. Bom, isso acontece devido à ação da força de natureza elétrica sobre essas cargas. Se essas cargas tiverem as duas eletricamente neutras, aí essa força de atração e de repulsão deixa de existir. Porém, se uma delas estiver carregada, né, não importa se é positiva ou negativamente, e a outra estiver eletricamente neutra, essa carga neutra ela vai se sentir atraída tanto pelas cargas positivas quanto pelas cargas negativas. Essas forças são de ação e reação e, portanto, têm a mesma intensidade, a mesma direção e os sentidos opostos. Então, nesse caso aqui, ó, essa força elétrica F, ela tem a mesma direção, que é da reta que une as cargas, né? Então, vamos colocar aqui, ó, no cantinho, mesma direção. E ela tem os sentidos opostos, ó. Então, tem aqui os sentidos opostos. Veja que, no caso da atração, ó, a força F que Q1 exerce sobre Q2 é essa força aqui, ó, que atrai Q2 em direção a Q1. Tá? Por outro lado, a força que Q2 exerce em Q1 é essa força aqui, ó, que atrai Q1 em direção a Q2. Quando as cargas têm sinais iguais, a força que repele Q1, né, a força de Q2 que repele Q1 é essa força aqui, ó. E a força de Q1 que repele Q2 é essa outra força aqui. Por isso que elas têm de sentidos opostos. A mesma direção é da reta que une as cargas aqui, ó. Deve-se notar também que, de acordo com o princípio da ação e reação, elas são forças que agem em corpos diferentes e, portanto, não se anulam, tá? Então, essa força aqui, ó, é a força que Q2 exerce em Q1, está atuando em Q1. Ó. E essa outra força aqui é a força que Q1 exerce em Q2, está atuando em Q2. Então, são duas forças distintas, porém atuam em corpos diferentes. As forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes são diretamente proporcionais ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Essa expressão matemática nós podemos escrever da seguinte maneira. Então, a força de natureza elétrica ela vai ser uma constante, K, o produto das cargas, Q1 vezes Q2, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Essa aqui é a nossa força elétrica e essa expressão é também conhecida como lei de Coulomb. Então aqui, ó,
Lei de Coulomb. Esse casinho aqui é uma constante, tá? É uma constante, CTE é uma constante. No vácuo ele tem um valor fixo, ele vale 9 vezes 10 a nona newton metros quadrados por coulomb ao quadrado. Claro que em outros materiais ele vai ter outros valores, mas à medida que esses valores forem surgindo em outros materiais, né, sendo citados, haverá o valor correspondente lá. Bom, podemos analisar graficamente a variação da intensidade da força elétrica com a distância. Como vimos, o módulo da força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Isso significa que se colocarmos duas cargas pultiformes separadas por uma distância d, né, a força elétrica entre elas tem módulo F. Mantendo-se o valor das cargas, ou seja, o valor das cargas não vai mudar, vamos variar apenas a distância, nós vamos ter um gráfico parecido com isso daqui, ó. Ou seja, se você tem duas cargas separadas por uma distância, vamos supor, 2 metros, e aí você triplica essa distância, muda a distância agora para 3 metros, a força ela vai reduzir de um fator de 3 ao quadrado, ou seja, 9 vezes menor. Tá? Então a força ela sempre é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então a força F, vou tirar esse sinalzinho aqui de igual, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então o gráfico correspondente de força por distância é uma hipérbole aqui, ó. Então aqui é a distância e aqui a força F que é aplicada. À medida que eu vou aumentando a distância, essa força vai reduzindo de um valor quadrático, ó. Então se eu aumentei para 2D, se a distância inicial era D e eu aumento para 2D, a força ela vai ser 4 vezes menor, tá? Então aqui vai ser F dividido por 4. Se eu aumento para 3V, a força vai ser F sobre 9. Se eu aumento para 4D, ela é F sobre 16 e assim sucessivamente. Bom, agora vamos ver como é que a gente aplica isso aí, né, em exemplos, exercícios, para ver como é que se comporta isso aí. Vai ser necessária a matemática vetorial que vocês veem no primeiro ano. Então quem não lembra, né, para o vídeo aqui, vai dar uma revisada nesses conteúdos e depois retorna aqui a esse ponto, ok? Duas cargas pontiformes Q1 igual a 2 microcoulomb e Q2 igual a menos 4 microcoulomb estão separadas por uma distância de 3 centímetros no vácuo. Qual a intensidade da força elétrica que atua nessas cargas? Então, para a gente ilustrar o que está acontecendo, vamos colocar aqui a nossa carga Q1. É uma carga de 2 microcoulomb. Então a carga está aqui, ó, 2 microcoulomb. E vamos colocar aqui nas proximidades a carga Q2. Ó. A carga Q2 de menos 4 microcoulomb. A distância entre as duas cargas é de 3 centímetros aqui. E elas estão no vácuo. E ele quer simplesmente a intensidade da força elétrica que atua nessas cargas. Observe que eu tenho aqui uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa. Então a força que está atuando aqui, ela vai estar atuando nessa direção aqui, tá? Que é a direção da reta que une as duas cargas. Se eu quiser eu posso até fazer uma retinha aqui só para ilustrar. Então a força vai estar atuando nessa direção. Porém, como a carga é positiva e a outra é negativa, essa força vai ser uma força de atração. Então a carga Q1 ela vai atrair a carga Q2. Ó. Então está aqui a nossa força F. Ó. Então a carga Q1 ela vai atrair a carga Q2 com essa força aqui. Ó. Assim como a carga Q2 vai atrair a carga Q1 com uma força F também. Ó. Então está aqui a nossa força elétrica que está atuando. Lembrando que se não houvesse carga elétrica aqui, nem Q1 nem Q2, ou seja, Q1 e Q2 fossem eletricamente neutros, essa força elétrica aqui teria intensidade nula. Poderia haver uma outra força atuando aqui, mas não de natureza elétrica. A força elétrica só existe porque há a propriedade de carga elétrica se manifestando. Nesse caso, essa força elétrica ela é calculada como sendo K, o valor de Q1 vezes o valor de Q2 sobre a distância entre as duas cargas. Ó. Então vamos substituir agora os valores. Então a nossa força F vai ser
Bom, esse K aqui ó, é um valor constante. E no vácuo ele vale sempre 9 vezes 10 a nona Newton metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Então vamos substituir aqui, ó. Vai ficar 9 vezes 10 a nona vezes Q1 é o valor da carga Q1, que vale 2 microcoulomb. Aqui nós temos o prefixo micro, que significa multiplicar esse número aqui ó, por 10 a menos 6. Então nós temos que colocar o valor aqui em coulomb. Então vai ficar ó, 2 vezes 10 a menos 6 vezes. Embora a carga Q2 seja negativa, é desnecessário nós substituirmos esse sinal aqui na fórmula. Uma vez que esse sinalzinho aqui só vai me indicar o sentido da força, que nesse caso aqui é uma força de atração. Como força elétrica é um vetor, e nos vetores o sinal né, da grandeza só me indica o sentido daquela grandeza. Então é desnecessário eu substituir o sinal aqui na expressão. Então eu vou colocar apenas o valor em coulomb, 4 vezes 10 a menos 6. De onde é que surgiu esse 10 a menos 6? Desse prefixozinho micro aqui, ó. Agora vamos colocar a distância. A distância entre as cargas é 3 centímetros. Porém, nós não trabalhamos com distâncias em centímetros. As distâncias no Sistema Internacional de Unidades, distância, comprimento, tem que estar sempre em metros. 3 centímetros é a mesma coisa que 0,03 metros. Ou ainda 3 vezes. Duas casas aqui, ó, após a vírgula. Então, em potência de 10, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Agora, é só efetuar essa conta matemática aqui, ó. Lembrando de todas as propriedades né, da multiplicação de potências e divisão de potências. Então, aqui nós podemos ver o seguinte, ó, aqui embaixo, ó, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, se eu for resolver isso aqui, vai ficar 9 vezes 10, potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Ó, menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4. Então, esse 9 aqui ó, vai embora com esse 9 aqui. Então, o que aqui me sobrou agora? Ó? 2 vezes 4, isso aqui me dá 8. E aí eu tenho agora ó, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, que é 10, soma os expoentes. Ó. 9 mais menos 6 vai dar 3. 3 mais menos 6 vai dar menos 3. Ó. Aqui embaixo, embora eu tenha cancelado esse 9 com esse daqui, ficou 10 a menos 4. Então, aqui é 10 a menos 4. Então, a minha força F será 8 vezes. Aqui agora eu tenho ó, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então fica menos 3 menos 4. Menos 3 mais 4 vai dar 1. Então ó, 8 vezes 10 me dá uma força de 80 newtons. Então a força de atração que está atuando entre essas duas cargas aqui, ó, Q1 de 2 microcoulomb, Q2 de menos 4 microcoulomb, é uma força de 80 newtons. Então está aqui resolvido o nosso exemplo. Na sequência, vamos dar continuidade. Na figura dada a seguir, temos que Qzinho igual a 10 elevado a menos 4 coulomb. E as cargas extremas são fixas nos pontos A e C. Então, a carga em A e em C estão fixas. Aqui nós temos uma carga de mais Qzinho, está um pouquinho apagado. E aqui temos uma outra carga aqui de mais 4 Qzinho. Determine a intensidade da força resultante sobre a carga menos Qzinho fixa em B. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B e aqui está o ponto C. A carga que está em A está distante da carga que está em B, uma distância que eu chamei de Dzinho aqui. Ó. E a carga que está em B está distante da carga que está em C, de um fator de 2 vezes Dzinho.
Então ele quer a força resultante aqui que está atuando nessa carga aqui, ó. Bom, primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: na fórmula da força elétrica só leva em conta a presença de duas cargas, ó, K, Q1, Q2 sobre o quadrado da distância. Então o que vai acontecer aqui agora? Nós temos três cargas, então não tem como eu colocar aqui uma terceira carga, porque eu estaria alterando a fórmula. O que eu tenho que observar aqui agora é os sinais das cargas e analisar as forças elétricas envolvidas. Então observa o seguinte: a carga que está em A ela é positiva e a carga que está em B é negativa, enquanto que a carga que está em C é positiva também. Outra coisa, ele quer que você determine a intensidade da força resultante que atua na carga que está em B. Então a nossa análise começa aqui, ó, nesse ponto. Observa que entre A e B vai haver uma força de natureza elétrica. A carga A, por ser positiva, ela vai atrair a carga que está em B, ó, através dessa força aqui, ó. Da mesma forma que a carga que está em B vai atrair a carga que está em A através dessa outra força aqui, ó. Então essa força é a força que A exerce em B. Por outro lado, a carga B está próxima da carga que está em C, ó. A carga B sendo negativa e a carga em C sendo positiva, também vai haver uma força aqui de atração entre as duas. A carga que está em B vai atrair a carga que está em C através dessa força aqui, ó. Da mesma forma que a carga que está em C vai atrair a carga B através dessa outra força aqui, ó, que eu vou chamar aqui de FBC. Então observa que na carga que está em B, nós temos duas forças atuando. Duas forças na mesma direção, que nesse caso aqui é horizontal, porém em sentidos opostos. Então a nossa força elétrica resultante, que atua em B, vou até colocar aqui, ó, ela vai ser a soma vetorial da força FAB com a força FBC. Veja que é uma soma vetorial, nós estamos somando vetores. Por outro lado, como essas duas forças, FAB e FBC, estão na mesma direção, essa soma vetorial vai se transformar numa soma simples. Porém, como as forças estão em sentidos opostos, essa soma simples, por sua vez, vai se transformar numa subtração. Então, a nossa força elétrica resultante em B vai ser, ó, a força FAB menos a força FBC. A ordem aqui de quem vai subtrair quem, eu só posso definir depois que eu calcular o valor da força FAB e calcular depois o valor da força FBC. Que aí, no caso, eu vou pegar a força de maior intensidade e subtrair da força de menor intensidade. Então, agora, basta eu calcular essas forças, ó, FAB, calcular FBC e simplesmente somar as duas. Lembrando que a soma vai virar uma subtração por conta de que as forças estão em sentidos contrários aqui, ó, tá? Então, é isso que vai acontecer. E vai ser uma soma simples, né? Exatamente pelo fato de estarem na mesma direção. Então a força FAB, ó, calculando ela vai ser K, a carga que está em A, vezes a carga que está em B, sobre a distância entre A e B ao quadrado. Nesse caso aqui, eu não vou substituir os valores pelo fato de que eu não sei quanto é que vale essa distância D, ó. Então eu vou deixar o valor de Qzinho do jeitinho que está aqui. Vou chamar de Qzinho apenas, tá? E vou ver o que vai acontecer depois no final. Da mesma forma que eu não vou substituir o valor de K. Eu vou usar as letrinhas. Vou calcular isso aqui algebricamente, né? Como a gente faz nas matemáticas. Então vai ficar, ó, K. A carga que está em A, ela vale Qzinho. Então vai ficar Qzinho. A carga que está em B, ela vale menos Qzinho, mas eu não preciso colocar o sinal. Até porque o sinal só está indicando que é a força de atração, sobre o quadrado da distância entre elas. A distância vale Dzinho. Então aqui vai ficar, ó, Dzinho ao quadrado. Então arrumando isso aqui, ó, vai ficar K, Qzinho ao quadrado, sobre D ao quadrado. Pronto, só isso que eu vou fazer aqui no momento. Agora vamos passar para a força FBC, ó. Vou pegar mais um papel aqui, vou precisar.
Então a força FBC, ela vai ser calculada de maneira análoga também, ó. Então a força FBC vai ser K, a carga que está em B, vezes a carga que está em C, sobre a distância entre B e C ao quadrado. Vou fazer da mesma forma que eu fiz antes. Não vou substituir os valores, porque eu não tenho todos os valores. Somente as letras. Então vai ficar K. A carga que está em B, ó, ela vale menos Qzinho, mas eu não preciso colocar o sinal menos. Então vai ficar Qzinho. A carga que está em C, ela vale 4Qzinho. Então vamos colocar, ó, 4Qzinho. Sobre a distância entre B e C, vale 2D, ó. Então vamos colocar aqui 2D, tudo isso ao quadrado. Então aqui em cima vai ficar, ó, 4K, Qzinho vezes Qzinho dá Qzinho ao quadrado. E 2D ao quadrado vai ficar 4D ao quadrado. Então eu posso simplificar esse 4 com esse 4. Então ficou aqui, ó, K, Qzinho ao quadrado sobre D ao quadrado. Então observa que a força entre A e B, ela vale isso aqui, ó. A força que está entre B e C, ela vale isso aqui, ó. É o mesmo valor. Então a nossa força elétrica resultante na carga B, ó, substituindo os valores, vai ser a força FAB, que vai ser K, Qzinho ao quadrado sobre D ao quadrado, somado com a força FBC, que também vale K, Qzinho ao quadrado sobre D ao quadrado. Ou seja, a nossa força resultante na carga B, ela vale 0. Isso significa que essa carga aqui, ó, em B, ela podendo se mover, já que A e C estão fixas, né? De acordo com o enunciado, ó, as cargas extremas estão fixas nos pontos A e C. Ó. Então essa carga Bzinho aqui, ó, quando ela for solta aqui, ela vai ficar paradinha nesse lugar. Ela nem vai se movimentar na direção da carga A e nem se movimentar na direção da carga C. Embora ela esteja mais próxima da carga a força elétrica que a carga C exerce sobre essa carga em B aqui, ó, ela é maior e ela acaba compensando essa distância aqui, ó. De tal maneira que a carga B, ela vai ficar paradinha, quietinha nesse lugar aqui. Agora observa que essa soma vetorial só se transformou numa soma de um número positivo com um número negativo, uma soma simples, porque as duas forças envolvidas, ó, FAB e FBC, estão na mesma direção. Tá? E pelo fato de estar em sentidos contrários, aí surgiu esse sinalzinho aqui, ó. Se elas estivessem na mesma direção e no mesmo sentido, aí seria uma soma normal aqui, ó. Se elas não tivessem na mesma direção, aí nós teríamos que usar outro tipo de raciocínio para resolver a nossa questão. Tá? Então a força aqui, ó, resultante na carga que está no ponto B, ela vale simplesmente 0. Então a nossa carguinha lá não vai se movimentar para canto nenhum. Ela vai ficar quietinha lá. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 6 microcoulomb e Q2 igual a menos 8 microcoulomb, encontram-se fixadas nos pontos A e B, como mostra a figura abaixo. Então tá aqui nossas cargas aqui distribuídas. Ó. Q1 está aqui, Q2 está aqui, aqui tem uma carga Q3, a distância de Q1 para essa carga aqui em C, né, Q3 é 3 centímetros, a distância de Q3 a Q2 é 3 centímetros também. Determinar a intensidade da força resultante que atua sobre uma carga Q3 de 1 microcoulomb colocado no ponto C. Considere o meio como sendo o vácuo e K igual a 9 vezes 10 a nona no Sistema Internacional de Unidades. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse circuito é reproduzir essa imagem aqui para que eu possa rabiscar em cima dela. Então vou pegar minha imagem aqui, ó. Tá? E vamos analisar aqui os sinais que essa imagem, que essas cargas possuem. Então, segundo o enunciado aqui, ó, a carga Q1 ela é positiva. Então, vou colocar um sinalzinho aqui de positivo para eu saber o que está acontecendo.
A carga Q2 é negativa, ó. Então aqui ó, é uma carga negativa. Vamos colocar aqui no cantinho aqui. E a carga Q3, que ela vale 1 microcoulomb, ela é positiva também. Então não tem como eu resolver isso aqui de uma fórmula só. Eu pego uma fórmula, jogo todos os valores e pronto, resolvo o meu exercício. Não. Eu tenho que analisar os sinais envolvidos aqui primeiro. Tá? Eu analiso os sinais para ver todas as forças elétricas que estão atuando no meu sistema. E depois dessa análise, vou ver como eu vou calcular a força resultante. No nosso caso, a força resultante é no ponto C. Ó. Então nossa análise começa a partir desse pontinho aqui. Ó. Então vamos subir aqui para facilitar os nossos cálculos aqui. Então observe o seguinte, ó, a carga que está em C ela é positiva, a carga que está em A também é positiva. Então aqui nós vamos ter uma força elétrica atuando, uma força elétrica que vai atuar para cá e aqui para cima. Essa força elétrica é uma força elétrica de repulsão, né, já que são duas cargas de mesmo sinal. Então a carga Q1 ela vai repelir a carga Q3, assim como a carga Q3 vai repelir a carga Q1. Então essa força aí eu vou chamar a força que 1 exerce em 3. Ó. Por outro lado, a carga Q3 é positiva e a carga Q2 é negativa. Então a carga Q3 ela vai atrair a carga Q2. Então eu vou ter uma força aqui ó, de atração que vai atrair Q2. Essa força de atração está aqui ó, em azul, né? E a carga Q2 também vai atrair a carga Q3. Então eu vou ter outra força aqui, ó. Então tá aqui a força. Essa força em azul eu vou colocar aqui F2, 3, ó. Então observe o seguinte. Aqui está me informando que eu tenho um ângulo de 90 graus. Então aqui ó, também vai ser um ângulo de 90 graus. Ó. Então essas duas cargas aqui, ó, Q3 e Q2 têm uma força de atração, Q3 e Q1 têm uma força de repulsão, de tal modo que aqui na carga Q3 eu tenho duas forças atuando. Tá? Eu tenho duas forças atuando. Uma força na horizontal, que é a força F23, e a outra força na vertical, que é a força F13. Observe que eu tenho duas forças em direções distintas. Elas não estão na mesma direção. Tá? Então a única maneira de eu calcular essa força elétrica resultante aqui ó, é pela regra do paralelogramo, que vocês veem isso lá no primeiro ano. Então a minha força elétrica resultante aqui ó, ela vai estar fazendo um paralelo aqui ó. Vamos traçar aqui uma linha paralela aqui mais ou menos, porque eu estou no virtual, né? Então tá aqui. Então a minha força elétrica resultante, que é a força que atua aqui na carga em C, ela vai ter essa direção e esse sentido aqui, ó. Ela vai estar nesse lugar aqui, ó. Então essa aqui é a força elétrica resultante na carga que está em C, ó. Pois bem, vetorialmente falando, tá aqui. Inclusive o cálculo dessa força elétrica resultante em C, o cálculo vetorial, é a soma vetorial da força F13 mais a força F23. Ó. A representação dessa soma vetorial está aqui. No entanto, eu lhe quero o módulo, a intensidade dessa força aqui. Ó. Tá? Nesse caso, como as forças envolvidas, F13 no caso e F23 estão em direções distintas, a única maneira de eu calcular a intensidade dessa força resultante em C é utilizando a lei dos cossenos. Então a força resultante aqui ó, em C ao quadrado, ela vai ser igual a força F13 ao quadrado mais a força F23 ao quadrado mais 2 vezes a força F13 vezes a força F23 vezes o cosseno do ângulo θ. No caso aqui, o nosso ângulo θ é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui ó, é o nosso ângulo θ.
Então, nesse caso aqui, θ vale 90 graus. Todavia, o cosseno de 90 graus, ele vale 0. Então, esse pedaço aqui, ó, da nossa expressão, ó, opa, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui vai ser 0. Então, a nossa força resultante vai se resumir a calcular simplesmente esse pedaço aqui, ó, que é o que nós chamamos de Pitágoras. Então, basta encontrar a força F13, calcular a força F23, jogar aqui e resolver o problema. Agora, eu só sou obrigado a utilizar a lei dos cossenos, por quê? Porque as duas forças aqui estão em direções distintas, uma na horizontal, a outra na vertical. No exercício anterior, as duas forças, ó, estavam na mesma direção, então era uma soma de um número positivo com um número negativo, uma soma simples, né? Lembrando que quando você faz uma subtração, na verdade você está somando um número positivo com um número negativo, tá? Aqui nesse presente exemplo aqui que nós estamos resolvendo, as duas forças, uma está na horizontal e a outra na vertical, então eu tenho que usar a lei dos cossenos. Só que nesse caso particular, a lei dos cossenos virou teorema de Pitágoras, né, como alguns chamam, porque esse ângulo aqui, ó, o ângulo entre a força F23 e a força F13, ele vale 90 graus e o cosseno de 90 é 0. Se ele não valesse 90 graus, aí sim eu teria que usar a lei dos cossenos inteira aqui, tá? Então agora o que nós vamos fazer? Calcular a força F13, depois a força F23 e substituir aqui, ó. E calcular por fim a força resultante, né? Então vamos lá, ó. A força F13, ó, ela vai ser K, a carga Q1 vezes a carga Q3 sobre a distância entre 1 e 3 ao quadrado. Então vamos substituir aqui agora. O nosso K aqui continua valendo, inclusive foi dado enunciado, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado, coulomb quadrado, que é o valor dele no Sistema Internacional de Unidades. Então vamos colocar aqui, ó. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona vezes Q1. Q1 segundo enunciado vale, ó, 6 microcoulomb. Então tem que colocar aqui no cantinho, ó. Q1 é igual a 6 microcoulomb. Isso aqui é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então vamos substituir aqui. Então dá 6 vezes 10 a menos 6. Agora ele quer Q3, ó. De acordo com o enunciado, Q3 está aqui embaixo, ó. Ele vale 1 microcoulomb. Nós vamos colocar na sequência aqui, ó. Q2 vale menos 8 microcoulomb, vai ficar menos 8 microcoulomb. Então vai ficar menos 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. E Q3 é igual a 1 microcoulomb, que é igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. As distâncias são 3 centímetros, 3 centímetros. Então ó, vamos colocar aqui, ó, 3 centímetros é 0,03 metros, ou ainda 3 vezes 10, são duas casas depois da vírgula, menos 2 metros. Então vamos substituir aqui agora todos esses valores. Então Q3, ó, vale 1 vezes 10 a menos 6, e a distância entre Q1 e Q3, ó, Q1 está aqui, Q3 está aqui, é 3 centímetros. Então vamos lá. Então aqui vai ficar, ó, 3 vezes 10 a menos 2, porque eu tenho que passar centímetros para metros, né? Pronto, tá aqui. Agora vamos resolver essa conta matemática. Aqui embaixo, ó, eu tenho 3 ao quadrado, vai ficar 9. E aqui eu tenho potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Menos 2 ao quadrado, né? Vai ficar 2, menos 2 vezes 2, vai ficar menos 4. Então esse 9 vai embora com esse 9. 6 vezes 1 dá simplesmente 6. Aí eu tenho aqui agora a multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 9 mais menos 6,
dá 3. 3 mais menos 6, menos 3. E aqui embaixo ainda ficou 10 a menos 4. Ó. 10 a menos 4. Então isso aqui vai ficar 6 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar ó, menos 3 menos 4. Então vai ficar menos 3 mais 4, que vai ficar 1. 6 vezes 10 me dá 60 newtons. Então já achei a primeira força que está atuando. Já achei o valor de F13. Ó. Agora vamos achar o valor da força F23. Então a força F23 vai ser K, Q2 vezes Q3 sobre a distância entre 2 e 3 ao quadrado. Então K continua sendo 9 vezes 10 a nona. Q2, se nós formos olhar aqui o enunciado, vale menos 8 microcoulomb. Ó, menos 8 microcoulomb. Que vai ficar menos 8 vezes 10 a menos 6. Olha o sinalzinho de micro aqui. Ó. Então aqui vai ficar 8 vezes 10 a menos 6. Eu não preciso substituir o sinal aqui, tá? O sinal só está me indicando que a força é uma força de atração ou repulsão. Então não preciso. Q3 continua valendo 1 microcoulomb, então dá 1 vezes 10 a menos 6. E a distância entre Q2 e Q3, segundo o próprio enunciado, ó, Q2, Q3 é 3 centímetros. 3 centímetros em metros é 3 vezes 10 a menos 2. Tudo isso ao quadrado. Agora resolver essa conta aqui. Ó. Bom, aqui embaixo, ó, 3 ao quadrado dá 9. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então esse 9, vai embora com esse 9. 8 vezes 1, vai dar 8, né? E aqui eu tenho ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Nós já fizemos essa conta aqui em cima. Ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. E deu simplesmente 10 a menos 3. Ó. E aqui embaixo ainda ficou 10 a menos 4, que também nós já fizemos uma continha parecida. Então, olha só. Aqui eu tenho a divisão de potência de mesma base. Né? Então, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, aqui a base aqui no caso é 10. E ó, menos 3 menos 4. Menos 3 mais 4 vai dar 1. Então, isso aqui me dá 80 newtons. Então, eu já encontrei a força F23. Ó. Agora eu posso calcular a minha resultante. E substituir aqui. Ó. Vamos substituir nessa expressão aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa expressão aqui. Para facilitar aqui. Não ter que colocar ela de novo. Vamos ver se vai dar certo. Opa, deu certo. Então agora ó, é substituir aqui. Ó. É o que nós vamos fazer. Então a força resultante em si ao quadrado vai ser igual. Vou até fazer assim. Vai ser igual ó, a F13. Quem é F13? Está aqui, ó, 60 newtons. Ao quadrado, mais F23. Quem é F23? Está aqui, ó, 80 newtons. Então vamos lá, continuar nosso cálculo. Ó. Então a força resultante em si ao quadrado vai ser igual 60 ao quadrado dá 3.600. 80 ao quadrado, 6.400. 3.600 somado com 6.400, isso aqui me dá 10.000. Então eu tenho que a força resultante em C ao quadrado é igual a 10.000, eu posso escrever como sendo 10 elevado a 1, 2, 3, 4. A quarta. Então isso aqui vai ser igual a força resultante em C, raiz quadrada de 10 à quarta. Então a força resultante em C vai ser simplesmente
10 ao quadrado, que me dá 100 newtons. Então a força resultante em C, ó, ela vale 100 newtons. Resolvido o nosso exercício. Bom, para quem não lembra o pulo do gato que eu fiz aqui, ó, vamos fazer um parênteses aqui na matemática elementar. Opa. Quando você tem a raiz enésima de A elevado a M, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M dividido por N. Então eu tinha a raiz, a gente não escreve, né? Quadrada de 10 elevado a 4. Então isso aqui é 10 elevado a 4 dividido por 2, que é 10 elevado ao quadrado, tá? Lembrando que a gente não costuma escrever esse 2 aqui, ó, quando a gente fala de raiz quadrada. Bom, vocês devem ter visto aí que eu uso muito potência de 10. Vocês podem fazer em decimais? Podem, só que é aquilo que eu já disse antes. Às vezes o número vai ser muito grande ou muito pequenininho e não vai caber na calculadora. Então facilita você trabalhar com potência de 10. Mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. A ressalva é porque, por exemplo, a constante K era 9 vezes 10 a nona. Ó. Então veja que isso aqui é um número 9 seguido de 9 zeros. As calculadoras cabem no máximo 8 dígitos. Então aqui tem 9 dígitos, então não vai caber na calculadora. Agora nada impeça que você use aqui, em vez de 3 vezes 10 a menos 2, usar o 0,03 metros, né? Mas aí você vai, né, os outros números não sei se vai caber na sua calculadora, tá? Então tá aí resolvido o nosso exemplo. Então essa força elétrica resultante que atua nessa carguinha aqui, ó, puxando ela para cá, ela tem intensidade de 100 newtons. Então todas as vezes que você tem esse tipo de exercício que envolve força elétrica, você tem que primeiro analisar os sinais. Não tem como resolver sem analisar esses sinais. Não basta você pegar os valores, jogar na fórmula e resolver. Você tem que analisar os sinais, interpretar o problema. A interpretação do problema consiste no primeiro passo, análise dos sinais. Segundo passo, a verificação das forças envolvidas. Terceiro passo, análise e compreensão dos dados para que você encontre o resultado, a maneira de calcular. Lembre-se, ó, esse exemplo aqui, ó, as forças estavam em direções distintas, então eu caí na lei dos cossenos. No exemplo anterior, as forças estavam na mesma direção, então eu caí numa soma simples. Então cada caso é um caso, cada caso exige uma interpretação do seu problema. Não adianta você ser o melhor aluno de matemática, sendo que você tem dificuldades em interpretação. Porque aí você vai ter dificuldade de interpretar os exercícios de física e saber qual é o melhor caminho para resolver. Não existe uma fórmula mais simples de resolver esses exercícios, principalmente esse segundo aqui, ó, sem fazer esse desenho. Esse desenho aqui é a própria interpretação do problema. Tá? Você interpretou esse enunciado que está aqui, chegou a esse desenho te deu o caminho da solução. Não tem como você pular daqui para cá. Sempre vai ser leis cossenos? Não sei, eu tenho que analisar. Sempre vai ser 90 graus o ângulo entre as forças envolvidas? Não sei. Pode ser que seja 90, pode ser que seja 30. Eu só vou saber qual é o ângulo quando eu analisar o exercício, tá? Quando eu interpretar o exercício. Vamos ver, vamos pegar mais exemplos aqui. Vamos resolver mais um exemplo aqui, ó. As cargas da figura estão localizadas no vácuo. Bom, se é no vácuo, já posso escrever aqui no cantinho que o meu K vale 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado coulomb ao quadrado. Ache x, essa distância aqui entre Q1 e Q2, para que a carga Q2 fique em equilíbrio sobre a ação exclusiva das forças eletrostáticas. As cargas Q1 e Q3 estão fixas, ou seja, essa carga Q1 e a carga Q3 não podem se mover, elas não têm como se mover. A carga Q2 já pode se movimentar, dependendo da força elétrica que vai atuar em Q2. Devido a Q1, a carga Q2 pode se aproximar da carga Q1, ou ainda a carga Q2 pode se aproximar da carga Q3. Ele quer no exercício saber essa distância x de tal forma que quando eu colocar Q2 aqui nesse lugar,
a força de Q1 e de Q3, né, uma anule a atuação da outra e a carga Q2 fique paradinha aqui, ó, quietinha aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar os sinais. Ó. Q1 é uma carga positiva, tá aqui o número, ó, não tem nenhum sinal aqui na frente. Q2 é negativo e Q3 é positivo. Então agora vamos analisar as forças envolvidas. Ó. Como ele quer que Q2 fique em equilíbrio, minha análise começa a partir de Q2 e se centra em Q2. Ó. Então entre Q1 e Q2 vai haver uma força de natureza elétrica. Afinal de contas tem carga elétrica aqui, os dois objetos. Então essa força elétrica ela vai ser uma força de atração, já que Q1 ó, tem carga positiva e Q2 tem carga negativa. Então a carga Q1 vai atrair a carga Q2 aqui. Ó. Então vai ter uma força aqui atuando, atraindo Q2 em direção a Q1. Claro que a carga Q2 também exerce em Q1 uma força de atração aqui. Ó. Essa força de atração eu vou chamar de F1, 2. Por outro lado, entre Q2 e Q3 também vai haver uma força de natureza elétrica, já que Q2 é negativo e Q3 é positivo. Então Q2 vai atrair Q3 com uma força para cá. Ó. Então aqui está a força que Q2 exerce em Q3. Q3 também vai atrair Q2 através de uma força de natureza elétrica que vai estar nessa direção e nesse sentido aqui. Ó. A essa força eu vou chamar de F2, 3. Ó. Então observa que em Q2 nós temos duas forças atuando na mesma direção, que é a horizontal, porém em sentidos contrários. Agora, a condição é que o valor de x para que a força, para que a carga Q2 fique em equilíbrio. Isso só será possível se essa força F12 anular os efeitos da força F23. Ou seja, a força F12 ela tem que ser igual em módulo à força F23, ó, porque aí uma vai anular o efeito da outra. Vai equilibrar de tal maneira que as duas forças sendo iguais, Q2 não vai se deslocar nem em direção a Q1 nem em direção a Q3. Então essa aqui ó, é a condição de equilíbrio. Veja que eu consegui isso interpretando o problema. Então o equilíbrio é atingido quando isso aqui é verdadeiro. Tá? Então nós temos agora que calcular essas duas forças envolvidas e ver aí como é que nós vamos proceder. Ó. Então minha condição de equilíbrio é essa daqui, ó, que não deixa ser de eu estar somando as duas forças e igualando a zero no final. Então quem vai ser F12? F12 vai ser K, vai ser a carga Q1, a carga Q2 sobre a distância entre 1 e 2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a força F23. Quem é F23? Vai ser K, Q2 vezes Q3 sobre a distância entre 2 e 3 ao quadrado. Agora eu proceder aqui ó, com a substituição e ver o que eu posso encontrar aqui. Agora observa o seguinte, ó, que aqui ó, é um produto, uma divisão, aqui é um produto, uma divisão, e tudo é uma igualdade. Então esse K aqui ó, pode ir embora com esse K. Aqui eu tenho Q2, ó, aqui eu também tenho Q2. Então sobrou apenas Q1 sobre essa distância, então ficou aqui ó, Q1 sobre a distância entre 1 e 2 ao quadrado, e do outro lado sobrou Q3 sobre a distância entre 2 e 3 ao quadrado. Agora vamos substituir e ver o que vai dar. Bom, quem é Q1? Bom, Q1 está aqui, ó, vale 8 microcoulomb. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 6 sobre a distância de Q1 até Q2 vale x. Então aqui vai ficar ó, x ao quadrado. Do outro lado, eu tenho Q3. Quem é Q3? 2 microcoulomb. Então vai ficar ó, 2 vezes 10 a menos 6 sobre a distância de Q3 até Q2 ao quadrado, que é 0,5 metros. Por enquanto, vamos deixar assim em decimal mesmo, 0,5 ao quadrado.
Então observa aqui agora, ó, que eu tenho uma igualdade aqui, ó. Eu tenho um produto, uma divisão e tudo é igualdade. Então esse 10 a menos 6 aqui, ó, pode cancelar com esse 10 a menos 6. Então o que que ficou aí? Ficou 8 sobre x, que é igual a 2 sobre... Opa, deixa eu mudar a cor aqui para ficar tudo igualzinho. Que é igual a 2 sobre 0,5 ao quadrado. Agora olha só que interessante aqui, ó. Se você observar que tem um termo quadrático, aqui tem 8 e aqui tem 2. Aí eu ainda posso simplificar. Eu posso pegar aqui, ó. Por exemplo, eu posso dividir o 8 por 2, vai ficar 4. E eu posso dividir o 2 por 2, vai ficar 1. Então aqui, ó, vai ficar ainda 4 sobre x. Opa, deixa eu engrossar aqui essa caneta, porque senão fica ruim de enxergar na tela. Então vai ficar, ó, 4 sobre x. Opa, esqueci o quadrado aqui, ó. Isso aqui, o quadrado continua. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 1 sobre 0,5 ao quadrado. Agora, veja bem, eu tenho um termo quadrático aqui, um termo quadrático aqui. Eu poderia, né, levar isso aqui ao quadrado, multiplicar cruzado, depois extrair raiz quadrada. Ou ainda, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia pegar esse número aqui, essa expressão, melhor dizendo, essa expressão todinha, e fazer isso aqui, ó. Vamos botar aqui no cantinho. Eu posso fazer isso aqui, que eu não vou estar ferindo a matemática. Eu vou tirar esse... aliás, deixa esse quadrado aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, ó. Que eu não estou ferindo a matemática. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é simplesmente x. A raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 0,5 ao quadrado é 0,5. Agora eu posso simplesmente operar. Multiplicando isso aqui, ó, cruzado. Então eu vou encontrar aqui x é igual a 0,5 vezes 2 é igual a 1 metro. Então o valor de x, ó, é de 1 metro. Se eu colocar essa carga Q2 a 1 metro de Q1, né, aí vai acontecer isso aqui, ó. A força que Q1 vai exercer em Q2 vai ter a mesma intensidade que a força que Q3 vai exercer em Q2. Uma vai anular a outra, porque estão em sentidos contrários. Quer dizer, uma força puxa para a minha direita, a outra puxa para a minha esquerda, com a mesma intensidade, e a carga Q2 vai ficar paradinha lá, quietinha no lugar dela. Aí eu atingi o equilíbrio. Então a distância x é de 1 metro. Resolvido o meu problema. Bom, dando continuidade aí, um dos pratos de uma balança em equilíbrio é uma esfera eletrizada A. Aproxima-se de A uma esfera B, com carga igual, mas de sinal contrário. O equilíbrio é restabelecido colocando-se uma massa de 2,5 gramas no prato da balança. A figura ilustra a situação. Constante do meio, K igual a 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado, aliás, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A manda adotar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta, né, letra A, qual a intensidade da força elétrica? E na letra B, qual o valor da carga de ar? Então está aqui a situação ilustrada, né? Aqui nós colocamos, sem essa massa de 2,5 gramas, o que vai acontecer? A esferinha em A e em B elas vão ser atraídas, já que tem carga igual, mas de sinal contrário. Então, por exemplo, aqui é positivo e aqui negativo. Poderia ser o contrário? Poderia, porque a força de atração seria a mesma. Seria uma força de atração de qualquer maneira. Só que o que acontece? Essa força de natureza elétrica aqui acaba puxando esse prato da balança para cima. E aí a balança sai do equilíbrio. Quando coloco uma massa de 2,5 gramas aqui, essa massa ela vai ter um peso. E esse peso vai atuar na minha balança. Então, através do que nós chamamos da força-peso aqui, ó. Então, a força-peso vai atuar, né? Lembrando que a força-peso
é massa vezes a aceleração da gravidade. E aí essa força-peso vai puxar esse prato para baixo, né? Vai puxar a carga A para cima e vai balancear a carga elétrica. Aliás, a força elétrica que está atuando. E a força elétrica ela está atuando aqui para cima. Ó. Então você tem a força elétrica atuando aqui, né? Devido à atração, quer dizer, a esferinha A ela atrai a esferinha B e a esferinha B atrai a esferinha A através da força elétrica. Então, para que essa balança volte, né, a ficar equilibrada, ou seja, o equilíbrio seja restabelecido, né, como está aqui, ó, o equilíbrio é restabelecido, ó, é necessário que essas duas forças aqui sejam iguais. Então, a força elétrica, né, essa força elétrica aí, deixa eu engrossar aqui essa caneta, essa força elétrica em módulo, ela tem que ser igual à força peso. Elas sendo iguais, não precisa desse módulo aqui não. Elas sendo iguais aqui, ó, em intensidade, tá? O que vai acontecer? A minha balança entra em equilíbrio. O equilíbrio é restabelecido, ó. Então o equilíbrio é estabelecido dessa forma. Quando a força é F igual ao peso. Bom, então vamos tirar os dados aqui do meu exercício para ver como é que se procede. Ele me diz que a massa M é igual a 2,5 gramas. As massas nós temos que trabalhar sempre em quilogramas. Então tem que passar isso aqui para quilogramas. Ó. Então basta dividir por 1000. Então vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Ó. Ele me disse que o valor de K também é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. E me disse a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E me diz que as cargas são iguais. Então a carga de A e B são iguais. Então a carga QA é igual à carga QB, que eu vou chamar simplesmente de Q. Bom, então vamos lá. Ó. Então vamos aplicar isso aqui. Ó. A força elétrica tem que ser igual ao peso. Então a força elétrica aqui vai ser o peso. Quem é o peso? É massa vezes gravidade. Ó. Então a massa ela vale 2,5. Vamos substituir aqui. Então ela vale 2,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E a gravidade vale 10. Ó. Então a força de natureza elétrica ela vai valer 2,5 vezes 10A, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos os expoentes, ó, menos 3 mais 1, menos 2 Newton. Então já resolvemos aqui a letra A. Né? Então a letra A, a força, ela vale 2,5 vezes 10 a menos 2 Newton. Resolvida a nossa letra A. A letra B, qual o valor da carga de A? Bom, achar a carga de A é achar a carga de B. A força elétrica, ela é K, a carga de A, vezes a carga de B, sobre a distância entre A e B, ao quadrado. Então, daqui, ó, eu vou tirar aqui, a força vai ser K. Como as cargas são iguais, eu vou ter Q vezes Q. Então, vai ser KQ ao quadrado, sobre a distância ao quadrado, a distância entre A e B, ó. Então agora é só substituir. A força F, eu já sei o valor dela. Está aqui, ó. Então vou colocar lá, ó, 2,5 vezes 10 a menos 2. Que é igual, o valor do K, eu também sei, porque é constante. 9 vezes 10 a nona, vezes Q ao quadrado, sobre a distância entre A e B ao quadrado. A distância, segundo o enunciado aqui, ó, é 3 centímetros. Né? Aqui ficou um pouquinho embolocado, mas é 3 centímetros, olha lá, ó. 3 centímetros, tá? E 3 centímetros, vou até colocar aqui assim, ó, é 0,03 metros, ou ainda 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então vamos colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Agora é resolver essa conta aí. Lembrando que aqui embaixo, ó, vai ficar 9 vezes 10 a
Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então esse 9 vai embora com esse 9. Então o que sobrou ali? 2,5 vezes 10 a menos 2, que é igual a 10 a nona, que ao quadrado. E aqui embaixo fica um 10 a menos 4. Ó. Então isso aqui eu ainda posso escrever como sendo 2,5 vezes 10 a menos 2, que é igual. Aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então fica 9 menos 4. Vai ficar 9 mais 4, que me dá 13. Então aqui vai ficar, ó, 10 elevado a 13, que ao quadrado. Então, ó, que ao quadrado é igual a 2,5 vezes 10 a menos 2, dividido por 10 a 13. Ó. Então, continuando, ó, que ao quadrado é igual a 2,5 vezes 10 a menos 2. Aliás, menos 2 não. Vai ficar igual a 2,5. Aqui eu tenho a divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes, fica menos 2, menos 13. Então vai ficar menos 15. Menos 15. Bom, aqui está o quadrado. Né? Então vou ter que extrair a raiz quadrada aí. Vamos pensar o seguinte. 2,5 eu posso escrever como sendo 25 dividido por 10. Né? Então vai ser 25 vezes 10 a menos 1. Vezes o 10 a menos... Aqui é 15, né? Ficou meio... Menos 15. Ó. Então isso aqui é o nosso 2,5. Então isso aqui pode ser escrito como sendo 25 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, menos 1 mais menos 15, menos 16. Então agora eu posso extrair a raiz quadrada de imediato. Ó. Vai ficar igual a raiz quadrada de 25 vezes 10 a menos 16. Ó. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 10 a menos 16 é 10 a menos 8. Então a carga Q ele vale 5 vezes 10 a menos 8 coulomb. Resolvido o meu exercício. Veja que aqui ó, eu só fiz um arranjo matemático. Se você quiser, você pode tentar extrair raiz quadrada disso aqui direto. Com uma calculadora científica, você consegue de boa. Agora, na mão, o melhor caminho é esse. É você mexer nesse número aqui, ó, para que ele vire um 25, né? Mexendo nesse expoente adequadamente, para fique mais fácil de você retirar os valores lá correspondentes. Então, veja que resolvemos a letra B. Observe que esse exercício não é difícil. Agora, as continhas de matemática que remetem ao fundamental, né, primeiro ao nono ano, elas são essenciais aqui. Saber somar, multiplicar, tirar uma raiz quadrada, né, mexer com potenciação, com radiciação, são coisas elementares. Tá? Sem contar também os vetores que vocês aprendem, vetores no primeiro ano em física. Então, quem tem dificuldade em vetores, faça uma revisãozinha. Quem tem dificuldade em matemática básica, matemática elementar, faça uma revisãozinha, para que você não se atrapalhe tanto nos exercícios.